Oi, pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou responder então algumas dúvidas que ficaram pendentes aí das nossas 4 aulas do Caminho da Rotina Tranquila. Como eu falei para vocês, em 1 hora e meia de aula é muito difícil responder todas as perguntas, porque foram muitas perguntas, então eu estou gravando esse vídeo aqui bônus para responder as dúvidas que ficaram pendentes de vocês, para que ninguém saia deste evento com dúvidas, tá bem? Vamos começar então? Olha só a quantidade de dúvidas que temos para responder aqui hoje. Então, já estou preparadíssima com a minha aguinha aqui para responder as dúvidas que vocês têm. Vou aumentar a, a fonte aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. E aí eu vou começar da primeira pergunta e vou respondendo até o final da melhor maneira possível, tá bem? Se você gostou dessa iniciativa, já aproveita para deixar o seu like e se inscrever aqui no canal no YouTube se você ainda não estiver inscrito. Então vamos lá. Primeira pergunta é como lidar com a ansiedade. O Renato perguntou: como lidar com a ansiedade que produz hesitação diante da escolha entre muitas tarefas e pendências, todas de longo prazo? Renato, o que eu posso te dizer com relação a isso é que, à medida que você vai implementando um processo pessoal de organização, que envolve, de forma muito essencial, fazer revisões de tempos em tempos, e essas revisões, você que pode determinar qual que vai ser a frequência de acordo com o conteúdo. Por exemplo, eu gosto muito de revisar meus objetivos de curto prazo a cada virada de estação. Por quê? Porque é uma maneira, quando a estação vira, é uma maneira de me lembrar que já faz 3 meses desde que eu revisei pela última vez. Então, quando vira uma estação, eu gosto de fazer a revisão dos objetivos de curto prazo. Essa revisão dos objetivos de curto prazo me ajuda a pensar, bom, se isso aqui é o que eu quero que aconteça na minha vida em curto prazo, ou seja, em até 2 anos no máximo, que projetos que eu tenho em andamento, que coisas que eu tenho em andamento neste momento para chegar nesses objetivos. Então, essa reflexão me ajuda a refletir sobre projetos que eu tenha. A cada 6 meses eu gosto de revisar objetivos de médio e de longo prazo. São aqueles objetivos que levam mais tempo, que são uma construção realmente. Tá? Então, o que reduz a ansiedade é saber que de tempos em tempos eu faço essa revisão dos objetivos de curto, médio e longo prazo e que quando eu faço essa revisão, eu garanto que eu tenha projetos aí em andamento para cada um desses objetivos, porque essa é a maneira de trazer esses objetivos para o dia a dia. Quando eu falo em projetos, existem muitas definições de projetos, mas a definição de projeto que eu uso no MVO é do recorte de uma determinada área para um ano específico. Então, por exemplo, 2021 ou 2022, ou você pode pensar no período corrente de 12 meses, ou seja, de agosto deste ano até agosto do ano que vem. Fica a seu critério como que você quer fazer esse recorte. E quando você fala em recorte para cada uma das áreas, pode ser um recorte para um objetivo também, porque às vezes um único objetivo diz respeito a várias áreas da sua vida. Por exemplo, comprar uma casa. Comprar uma casa diz respeito à família, finanças, enfim, uma série pode ter a ver com hobbies, se você quiser mudar para uma casa que tenha jardim e você pratique jardinagem, por exemplo. Então, um objetivo pode dizer respeito a várias áreas. Contudo, se você encontrar o recorte desse objetivo para o ano em questão, isso vai reduzindo a sua ansiedade, porque para o ano você fala, esse é o meu recorte para esse objetivo. Isso é o que eu tenho que fazer com relação a esse objetivo este ano. Dessa maneira, você vai ter uma lista de todos esses recortes que você vai trabalhar ali na sua rotina. Então, dentro do MVO, a gente ensina esse modelo de planejamento, né, que ele é simples, porém tem um passo a passo, né, para você fazer depois que você encontra o planejamento, o recorte do ano, como que você vai trazendo para o trimestre, para o mês, para a semana e para o dia, tá bom? Mas é assim que a gente faz para não sentir ansiedade, é garantindo que a gente está trabalhando neles, né? Basicamente isso, tá bom, Renato? Espero ter respondido a sua pergunta. Vamos para a próxima. A Daniele perguntou, Thaís, em questão de tornar claro o que precisa fazer, tenho dificuldade nisso, acaba me empacando na hora de fazer as coisas. Teria alguma dica para isso? Olha, temos algumas dicas, né? Então, assim, uma ideia é você se imaginar fazendo aquela coisa. Então, suponhamos que você tenha que tirar um novo passaporte. Quando você pensa em tornar claro o que você precisa fazer, se você fosse resolver isso agora, qual a primeira coisa que você faria? Uma outra maneira de pensar é: estou tirando meu passaporte, o que eu tenho que fazer?
Ou então tenho que tirar meu passaporte, tirar um novo passaporte. Se eu fosse resolver isso em uma sentada, o que eu conseguiria resolver aqui no computador ou em casa, etc, etc. Pode ser separar os documentos, pode ser entrar no site da Polícia Federal para ver quais são os requisitos e por aí vai, tá? Então, é tirar do abstrato. Usar verbos também pode ajudar, né? Então, encontrar verbos assim que sejam apropriados para o que você precisa fazer. Mas é muito difícil falar de maneira abstrata. Então, com alguns exemplos, como esse que eu trouxe do passaporte, talvez fique mais fácil de visualizar, tá bom, Dani? Mas é só você que pode saber, porque depende muito das suas condições. Então, para cada pessoa, né, tornar claro o que precisa ser feito vai ser diferente. A Pro Gislaine perguntou: Thaís, eu já tinha definido um foco para a semana, mas tudo mudou por conta da saúde do meu marido. Como lidar com essas mudanças repetidas? Hoje passei o dia em função dele e mal fiz o mínimo. Você muda o seu foco, não tem problema. Todo tipo de planejamento não é engessado, ele é uma projeção que você faz, né? Um caminho que você traça. Se o foco muda porque algo aconteceu, como no caso da saúde do seu marido, o foco mudou e é isso. Você olha tudo que você tem para a semana que precisa ser realocado, conversa com as pessoas que estão ali relacionadas, e aí você consegue realocar os compromissos quando possível. Não se preocupa dessa questão de mal fiz o mínimo. Se você tem que focar em algo que não seja esse foco da semana, que foi a saúde do seu marido, vai ser em fazer o mínimo todos os dias, realmente, tá? Então foca nisso, na saúde do seu marido, em realocar as coisas que podem ficar para depois, para a semana que vem, ou depois que você resolver esse assunto, e foca no mínimo viável diário. Kelvin, em falar em budismo, como separar tempo em dias corridos para meditar? Olha, no budismo que eu pratico, que é da nova tradição Kadampa, a gente tem dois tipos de meditações: a meditação posicionada e a meditação analítica. A meditação posicionada é quando você encontra um objeto de meditação para você sentar e meditar, basicamente isso. Então, você pode ter um objeto de meditação que seja: eu quero meditar sobre a minha paciência com relação às outras pessoas. Então, você vai lá, sentar, vai se preparar, vai meditar com base nisso. Só que para você conseguir meditar, talvez você tenha que ter uma base teórica. Então, nessa tradição, a gente recomenda que tenha um estudo aí dos ensinamentos de Buda sobre paciência para você conseguir ter ali parâmetro para fazer essa meditação. Né? Então, essa é a recomendação: você estuda e medita. Isso pode acontecer em diversos momentos do dia. Você pode atrelar, para você conseguir implementar um novo hábito na sua vida, é legal que você atrele a algo que já seja da sua rotina. Então, se, por exemplo, quando você acorda, você já pode querer meditar sentado na cama, por exemplo, ou algo nesse sentido, tá? Tentar encontrar um gancho aí na sua rotina que permita que faça sentido encaixar a meditação posicionada ali. Esse é o primeiro caso. E o segundo tipo de meditação é a meditação analítica, ou seja, aquela meditação que você fica entre uma meditação posicionada e a outra, que é a vida. É você estar sempre no momento presente, prestando atenção ao que está acontecendo e refletindo sobre o que você meditou na meditação posicionada, prestando atenção se você está implementando na sua vida essa meditação que você fez. Então, no budismo, a gente não separa um tempo para meditar, a gente está em meditação o tempo todo. É claro que para quem não for budista, isso não necessariamente precisa ser uma realidade. E a sua pergunta foi: como separar tempo em dias corridos para meditar? Justamente quando a gente está mais esbaforado, corrido, sem paciência, sobrecarregado, que a gente tem que separar um tempinho para a gente meditar, porque aí vira uma necessidade para você ficar bem. Então, naqueles dias que eu tenho mais coisas para fazer, eu me obrigo, gentilmente, claro, a parar um pouquinho e fazer uma meditação respiratória de 5 minutos, de 3 minutos, só para dar uma relaxada no corpo, no meu ritmo da respiração, para acalmar a mente, tá? Então, você pode ir encaixando aí ao longo do seu dia. Eu gosto de fazer quando eu acordo, uma meditação. Eu gosto de fazer antes de uma reunião ou depois de uma reunião que foi mais complicada, que teve discussão, que eu falei muito, porque isso, né, me deixa com a mente agitada. Às vezes, antes de dormir, algumas pessoas gostam de fazer, então você tem que escolher aí na sua rotina que momento está mais propício para ser esse gancho para você conseguir meditar, tá bom?
Marise perguntou: o que leva uma pessoa a ser indecisa? Começar algo e não terminar? Ter excelentes ideias, mas não conseguir tirar do papel? Olha, Marise, eu não sou a pessoa mais adequada para responder o que leva uma pessoa a ser indecisa. O profissional mais adequado é um terapeuta, então, se você tiver a possibilidade, é realmente procurar aí um caminho de psicoterapia para você se conhecer, para você se entender. O que leva você a se tornar uma pessoa indecisa? O que eu posso trazer aqui como recomendação da organização, que é um trabalho que pode ser feito em paralelo com a psicoterapia, e jamais substituindo, é que quando você tem as suas demandas organizadas, quando você tem os seus compromissos organizados na agenda, quando você começa a refletir sobre o que você quer da sua vida em curto, médio e longo prazo, isso te dá mais tranquilidade, porque você tem um foco, você tem um propósito ao fazer as coisas. Então, vai tornando mais fácil tomar decisões à medida que você se conhece, à medida que você conhece seus valores pessoais, à medida que você sabe o que você quer. Porque se não tem a ver com algum objetivo que você tenha, fica mais fácil de dizer não. Tá bem, Marise? Mas, assim, para entender o que te leva a ter uma indecisão, a ser uma pessoa indecisa, realmente o profissional mais indicado é um psicoterapeuta. Janice perguntou: como fazer para conseguir ajustar o horário do sono? Também é muito pessoal, Janice. Para mim, eu acho mais fácil, simplesmente. Eu não sou uma pessoa de transições muito lentas para essas pequenas coisas do dia a dia. Transições de vida são coisas diferentes, né? Por exemplo, eu sou formada em publicidade, não trilhei a carreira acadêmica, mas em algum momento eu percebi que eu queria. Então, eu sabia que essa transição levaria tempo, porque é uma formação, na real. Então, eu sabia que eu tinha que fazer a pós, o mestrado, agora eu estou fazendo doutorado, então é uma transição que leva anos. Agora, para essas pequenas coisas do dia a dia, para mim o que funciona é decidir e pronto. Então, para mim, preciso ajustar meu horário de sono para acordar mais cedo? Eu determino o horário que eu vou acordar no relógio, eu tento dormir o mais cedo possível. Se eu não conseguir, tudo bem, eu durmo, mas aí eu acordo no horário e daí na noite seguinte eu já reajusto e eu dormir mais cedo. É assim que eu faço, é como funciona para mim. Se para você for mais difícil fazer dessa maneira, você pode ir tentando ajustar, colocando o relógio, por exemplo, se você já costuma naturalmente acordar por volta das 7h30 e você quer acordar mais cedo, você pode começar amanhã colocando o relógio para 7h30, para garantir que você vai acordar nesse horário. Aí no outro dia para 7h20, depois para 7h10, e aí você vai testando o que funciona melhor para você. Para mim, funciona melhor acertar, tomar a decisão e pronto. A Marina perguntou como organizar a rotina da família quando o ritmo de vida dos integrantes é muito diferente. Olha, Marina, aqui em casa é igualzinho. O meu marido ele é mais notívago, ele é cinéfilo, ele adora assistir filme de noite. Eu descobri que eu sou uma pessoa que funciona muito melhor quando acorda mais cedo, tem hábitos diurnos, eu consigo resolver minha vida, digamos assim, no período da manhã, deixando o período da tarde meio como hora extra. E de noite, assim, eu faço atividades de lazer, fico com a minha família e por aí vai. Agora, o que é o meu ritmo não pode ser imposto para eles. Então, muitas vezes, para mim, de noite é o momento que eu quero assistir um filme com meu marido ou com o nosso filho. E eles não estão afim, porque eles estão fazendo outra coisa. Fazer o quê? Eu vou lá e faço as minhas coisas. Tá? Então, assim, quando forem atividades em conjunto, sempre é legal conversar. Né? A comunicação é o que vai fazer diferença. Então, se vocês querem fazer um passeio, uma viagem, uma atividade juntos, conversem para chegar no meio termo ali para todo mundo. Então, se forem hábitos muito diferentes, é claro que um vai ter que ceder em algum momento, então vocês podem fazer uma alternância de quem cede, quando, para vocês conseguirem fazer determinado tipo de atividade, mas é a conversa que vai tratar. Eu acho, assim, pensando, e é muito a minha opinião pessoal e não, assim, um fato científico, é que é importante que esses ritmos sejam respeitados. Então, se a gente começar a fazer só atividade que vai contra o ritmo da nossa família, ninguém vai ficar feliz. Então, eu sou muito mais da postura de fazer o que é natural para cada um, do que ficar forçando ou de ficar tentando mudar como os outros são. Tá? Então, basicamente é assim que funciona para mim. Eu acho que é impossível a gente forçar qualquer pessoa a fazer alguma coisa que ela não queira, inclusive sou contra isso, mesmo que a gente conseguisse fazer. Então, é a comunicação para vocês chegarem
em um meio termo comum para atividades que precisam ser feitas juntas, e para atividades que não precisam ser feitas juntas, paciência, né? Lidar com isso, mudar um pouquinho o foco da coisa. Então, aqui em casa, por exemplo, né, quando eu vou dormir cedo, quando eu vou dormir muito cedo, os dois reclamam. Tipo, se eu vou dormir 9 horas, meu marido fala, é muito cedo, você vai acordar muito cedo, você vai ficar muito cansada. E ele tem razão. Então, assim, até para mim funciona bem dormir umas 10, 10 e pouquinho, para acordar no horário que eu gosto de acordar de manhã, assim, 6, 5 horas da manhã. Eu acordo bem. Se eu vou dormir muito mais cedo, eu acordo mais cedo e fico bem também. Só que aí ao longo do dia eu fico muito mais cansada. E aí eu não chego de noite com a qualidade de energia que eu quero estar para de noite estar ali com eles, né? Então eu começaria resolvendo a sua vida, sabe? Tipo assim, quais são os seus hábitos, etc, etc, porque envolvem apenas você e já leva um tempo suficiente. E à medida que você for executando, você vai testando também como isso se relaciona com as outras pessoas na sua casa. Então, o horário de almoçar, o horário de parar de fazer alguma coisa juntos. E aí você vai testando. Com essas descobertas que você vai ter a respeito do seu próprio ritmo, você vai receber a opinião da galerinha em casa. E você vai ver também como que você aproveita e encaixa o seu ritmo ao ritmo deles também. E eles encaixam o ritmo deles ao seu ritmo. Tá bom? Então é uma vivência e comunicação. Tá bom, Marina? Boa sorte aí com isso. Eu sei como é, mas essa é a vida, a gente lida com pessoas diferentes. Carla, atividade física é importante para ter motivação para estabelecer uma rotina? Uai, a motivação é um motivo interno para a ação, Carla. Só você pode saber qual é a sua motivação. Eu acredito que a atividade física não é nem importante para ter motivação. A atividade física é uma coisa básica da saúde, para você ter uma boa saúde, para você poder viver mais, para você garantir que seus órgãos estejam todos funcionando, para a coluna ficar legal, para o seu sangue circular, para o coração bombar melhor o sangue para o corpo todo. Então, a atividade física não é que ela é importante para ter motivação. A atividade física é algo que faz bem de modo geral, colocar o corpo em movimento. Agora, você encontrar uma atividade física que combine com você, aí já são outros 500, e aí talvez isso sim influencie na sua motivação para fazer. Tá? Quando a gente fala em rotina, é aquilo da consistência, mas também da personalização. Então, com relação à atividade física, se um dia eu acordo com cólica, com dor de cabeça e está chovendo, será que fazer atividade física apenas porque eu quero fazer todos os dias é a melhor opção? Talvez não. Então, o mais importante da rotina é que ela seja sempre personalizada às suas próprias necessidades. E fazer atividade física pode fazer parte disso, assim como pode não fazer em determinados momentos, que são as exceções. Tá? Então, é refletir um pouquinho sobre o significado de cada uma das práticas na sua rotina, independente de ser atividade física ou não, e refletir sobre as suas motivações para fazer determinadas atividades. Jane perguntou: Thaís, eu não consigo terminar o meu curso de finanças. Sinto uma preguiça mental. Cada aula dura cerca de 2 horas. O tempo para estudar é à noite, depois do job e final de semana. Como lidar com essa preguiça mental? Olha, Jane, sinceramente, eu acho que a vida é muito curta para a gente fazer coisas que a gente não gosta. Então, assim, eu sei que você deve sentir, poxa, eu paguei pelo curso, etc, etc. Mas se você não está conseguindo assistir, será que você realmente precisa? Será que você realmente quer? Sabe, a vida é muito curta para a gente fazer coisas que a gente não quer. Aí você fala, não, Thaís, eu realmente preciso fazer. Eu comprei esse curso porque eu estou precisando de mais, etc, etc. Tá aí uma motivação. Então, o que eu recomendo tenta encontrar uma maneira mais light de você fazer isso, simplificar. Então, algumas dicas que eu posso te dar. Se de noite você está muito cansada, então, muito provavelmente, você não vai conseguir fazer uma aula por dia todos os dias, você já não está conseguindo fazer mesmo. Então, talvez fazer no final de semana. Ora, quando você acordar no sábado ou no domingo, você faz uma aula no sábado, uma aula no domingo, ou uma aula no sábado, por exemplo. Tá? Já é melhor do que não fazer nada, que pelo que eu entendi é como você tem lidado nesse momento com isso. Então é melhor fazer menos, mas fazer, do que não fazer nada. Tá? Eu não chamo de preguiça mental. Se você está cansado, isso não é preguiça. É o seu cérebro pedindo, pelo amor de Deus, vamos descansar. Jane, descanse, Jane. Aqui é seu cérebro pedindo para você descansar. Então, minha recomendação para você é de noite, descanse. Se um dia, nada impede que se um dia você não estiver cansado e você falar, tô a fim de ver aula, você veja.
mas não colocar isso como uma regra, porque senão você só vai se frustrar porque você não está conseguindo fazer. Então, eu assistiria no final de semana. E a outra coisa também, se possível, pode ser uma dica politicamente incorreta, mas eu faço muito isso, é colocar as aulas numa velocidade mais rápida. Então, às vezes, são aulas, claro, que se tem algo que eu preciso parar e prestar atenção, eu coloco mais lento, eu pauso, presto atenção, volto, né? Mas se são aulas que a pessoa está lá explicando uma coisa e você já ouviu, então você está só revisando e tal, pode colocar numa velocidade mais rápida. Então, essas são algumas dicas que eu te dou para você conseguir concluir esse curso. Agora, se ele não for importante para você, você perceber que não faz sentido dedicar tempo da sua vida a ele, então talvez seja o caso realmente de você repensar. Esse é um exemplo típico que talvez possa ser destralhado. Líbia perguntou, como identificar um hábito-chave? Eu falei sobre isso ao longo da semana, né, que muitas vezes para você incorporar alguns hábitos, algumas pessoas podem ter dificuldade porque, na real, tem algum hábito-chave antes que precisa ser feito. Então, por exemplo, eu queria fazer uma série de coisas de manhã que não dava tempo de fazer na rotina que eu tinha antes. Então, eu queria meditar, queria estudar, queria praticar yoga, queria fazer uma série de coisas, escrever com tranquilidade, sem tantas interrupções e tudo mais. Então, eu percebi que não adiantava eu tentar implementar esses hábitos se eu não implementasse um hábito que engatilharia todos eles, que era acordar mais cedo. Então, eu notei que o meu hábito-chave seria acordar mais cedo. Por exemplo, você quer preparar sua própria comida todos os dias, reduzir aí a quantidade de delivery que você pede. Você pode colocar, eu quero cozinhar todos os dias como hábito, mas às vezes o hábito-chave é uma vez por semana planejar a sua alimentação para a semana de modo que você já possa fazer as compras e deixar tudo preparado para você poder cozinhar. Então, tudo depende do que você precisa fazer. E aí, entendendo o que você precisa fazer, você vai buscando essa clareza do tipo, tá, para eu conseguir preparar minha comida todos os dias, o que eu tenho que fazer antes? Eu tenho que ter os ingredientes em casa. Para eu ter os ingredientes em casa, o que eu tenho que fazer antes? Eu preciso pensar com uma certa antecedência, talvez uma vez por semana, o que eu pretendo preparar ao longo da semana para poder comprar as coisas antes. Esse é o hábito-chave. Tá? Então, você vai refletir sobre isso para todos os hábitos que você quer implementar na sua vida. E aí você foca na implementação desse hábito-chave. Tá bom, Líbia? É assim que você vai conseguir, refletindo mesmo com mais intenção sobre os hábitos que você quer implementar na sua vida. Verônica perguntou: a minha procrastinação recente é elaborar o projeto de doutorado. Falta motivação e clareza. O que posso fazer? Se falta motivação e clareza, eu acho que você está precisando fazer trabalhos de pesquisa. Então, eu pegaria mais leve no sentido de prazos, né? Eu acho que você está elaborando um pré-projeto, né, de doutorado, pelo que eu entendi, para entrar no doutorado. Eu entendi que é isso, né? Porque se fosse já a tese, você teria falado sobre a tese, teria usado essa palavra-chave. Você está falando elaborar o projeto de doutorado, então eu imagino que seja o pré-projeto de doutorado para você ingressar, certo? Participar de um processo seletivo. Se falta motivação, eu tentaria buscar o propósito de querer fazer esse doutorado agora. Porque talvez você até tenha um propósito, mas no momento você não tenha cabeça e não tenha motivação para lidar com ele. Aí você fala, não, é que eu tenho que fazer porque isso, isso e aquilo. Então, esse é o motivo. Anota num post-it, deixa aí na sua frente, deixa muito claro aí nesse projeto qual é esse motivo para você buscar essa motivação quando você for trabalhar nele. E questão da clareza, realmente é o grande ponto de um pré-projeto de mestrado ou de doutorado, é você ter essa clareza. Então, como que você faz para obter clareza? Estude as diferentes áreas, né, relacionadas ao seu campo de atuação para você identificar algum assunto que você se apaixone ou que você encontre um problema que você queira resolver. Então é lendo, 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 estudando, 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 pesquisando, pesquisando, pesquisando. Aí sim você vai obter essa clareza, tá bom, Verônica? Boa sorte nesse projeto. É um projeto muito legal, muito instigante. A Aline perguntou: minha dificuldade está entre o erro 15 e 18, porque muitas vezes eu confundo a adaptação da rotina
com a transgressão da rotina? Aline, é muito difícil responder essa pergunta aqui, porque eu preciso de um pouco mais de esclarecimento com o que você está chamando de adaptação da rotina e transgressão da rotina. Isso aqui eu acho que eu não vou conseguir te responder. O que você quer dizer com transgressão da rotina? Não consigo responder essa pergunta, sinto muito, né? Porque, independente do termo que você usar, vamos lá, vou tentar responder, mesmo sem saber o que você quer dizer com transgressão da rotina. Independente do termo que você usar, o que a gente está buscando aqui é uma rotina tranquila. Se vai ser adaptação ou transgressão, aí você decide, vai ser o meio como você vai encarar. Mas o que a gente está falando é construir uma rotina tranquila. Todas essas aulas foram desenhadas para que você tenha um passo a passo para construir essa rotina. Tá? Eu focaria mais no resultado da rotina tranquila do que se é uma adaptação ou transgressão. Com o plano de ação que a gente forneceu na aula 4, se você executar aqueles passos que a gente ofereceu no plano de ação, você já vai estar muito à frente tanto da adaptação quanto da transgressão da sua rotina. Então, eu acho que essa reflexão é uma reflexão que só você pode fazer, mas que tenta não microgerenciar isso, tá? E ter o foco mais no resultado mais abrangente, que é construir essa rotina tranquila, independente se vai ser uma adaptação ou uma transgressão. Lívia perguntou: a procrastinação está ligada com uma falta de organização das ordens das prioridades? Sem dúvida, pode estar ligado a prioridades. Agora, a organização da ordem das prioridades, só fazendo uma correção didática, com todo o respeito. Prioridade já é a organização da ordem, porque prioridade significa o que vem primeiro. Então, quando você fala em prioridade, você já está pensando o que vem primeiro. Né? Então, ter clareza nas prioridades já faz essa organização da ordem. Então, ter clareza com relação às prioridades talvez seja o termo que você estava buscando aqui. E sim, a procrastinação está ligada, porque quando você tem um propósito que torna aquela atividade uma prioridade, talvez você já consiga ter a motivação para fazê-la. Só que não é só isso. Né? A gente viu algumas técnicas para lidar com a procrastinação, mas além de buscar esse propósito, é você ter clareza sobre os próximos passos, é destrinchar uma atividade maior em pequenos passos menores, tá? Então, tudo isso vai te ajudar a lidar com a procrastinação. Não apenas a clareza sobre prioridades, mas faz parte. A Ada perguntou: boa noite, Thaís. O que me impede de ter uma rotina tranquila é a faculdade. Eu tenho muitos conteúdos para estudar em pouco tempo, me sinto hamster na rodinha. Alguma dica para otimizar o estudo? Ah, tem várias, Ada, mas assim, a primeira dica que eu quero te dar é tenha perspectiva. Faculdade, ela é temporária, ela vai acabar em 2, em 3, em 4 anos. Né? Então, durante esse período, é fato que vai ser um volume maior na sua vida. Então, talvez existam projetos que você pode deixar para fazer depois da faculdade. Inclusive, eu já recomendo que você faça essa listinha lá no seu gerenciador de listas. Cria uma listinha chamada Depois da Faculdade. E você vai colocando ali dentro todos os projetos, iniciativas, atividades, enfim, coisas que podem esperar a faculdade acabar para você voltar a focar. Tá? Talvez você tenha que estudar inglês porque isso faz parte do que você aprende na faculdade, mas será que você precisa estudar alemão nesse momento, ou italiano, mas por hobby? Tá? Então, isso te dá uma noção de prioridade com relação aos estudos. Então, ter perspectiva de que é temporário e que durante esse tempo você vai ter volume da faculdade mesmo. Criar uma listinha depois da faculdade para dar uma destralhada nos seus projetos de vida hoje, para você conseguir focar na faculdade. Depois, com base nisso, né, você ter uma noção das disciplinas e prazos. Esses prazos têm que estar na sua agenda. Então, prazo final para entrega das atividades da disciplina X. Na sua ferramenta gerenciadora de listas, ter uma lista com os projetos das disciplinas. Então, onde você vai colocar cada disciplina com as atividades dentro que você precisa fazer, só para você ter um foco ali e revisar de tempos em tempos para se planejar, se for necessário, e para definir as ações necessárias para você concluir as disciplinas. Com relação aos estudos, a dica que eu quero te dar é pega leve. Qual que é o mínimo que você tem que fazer em cada disciplina? Porque existem disciplinas e existem disciplinas, né? Tem aquelas disciplinas que você tem que fazer para cumprir currículo e tem aquelas que realmente estão te formando para algo na sua área e que talvez você queira aproveitar mais. E além disso, é importante ter a perspectiva de que
O foco de cada disciplina, do modelo educacional que a gente tem, é para você passar de semestre na faculdade. Não é para você aprender e ser a faixa preta na disciplina. Claro que isso é desejável, todo mundo quer ir super bem nas disciplinas, mas concentre-se no foco que é concluir essa disciplina e passar de semestre e me formar na faculdade. Você pode continuar estudando esse assunto depois da faculdade ou ao longo dos próximos anos para se aperfeiçoar nele. Então, tentar lidar um pouco com o suposto perfeccionismo, que eu não sei se você tem, mas pode ser que tenha, de querer ler todos os textos, de querer ler todos os livros recomendados. Não, lê o necessário, faz o necessário, entendeu? O mínimo ali realmente para você conseguir compreender a matéria e passar, tá? E se forem textos, assuntos, etc., que ganham seu coração e você conseguir encaixar, isso é o desejável, mas não a regra. Então, tenta encontrar o mínimo que você precisa estudar, o mínimo que você precisa fazer, foca nisso. Terminando o mínimo, aí sim você vai para essas outras atividades, leituras e aprendizados que são desejáveis, tá? Então, essas são as dicas que eu te dou. E você tem que ser muito restrita com o seu tempo. Eu não sei se você tem aula todos os dias, né? Mas se você tiver aula todos os dias, muito provavelmente você não vai conseguir estudar durante a semana se você tiver um trabalho em tempo integral também, etc. Eu sei que é bem corrido porque eu já vivi essa situação. Então, eu tinha o final de semana para estudar e os intervalos entre as aulas para estudar. Por isso que você tem que ser muito restrita com as atividades que você vai abrigar, porque não dá tempo de fazer tudo, tá bom? Então, esse é o foco mais apropriado que eu posso recomendar que você tenha. E boa sorte, mas calma que passa, e aí, depois que passar, você vai ter um tempo maior aí, um espaço maior na sua agenda. Matheus perguntou: tudo bem criar eventos recorrentes na agenda para ajudar a criar um novo hábito? Matheus, que seria, só explicando para o pessoal, o que seria criar um evento recorrente na agenda para ajudar a criar um novo hábito? Suponhamos que você queira fazer atividade física todos os dias e aí você coloca na sua agenda que das 6 às 7 da manhã você vai correr, sei lá, 5 quilômetros. Você acha que é isso que vai fazer com que você corra 5 quilômetros? É inserir essa atividade na sua agenda? Eu acho que é essa a pergunta que você tem que fazer. Em primeiro lugar, qual é o hábito? Qual é o resultado que você tem com relação a esse hábito? Ou seja, quando que você considera ele implementado? E aí você se perguntar, o que eu tenho que fazer para implementar esse hábito? Eu não sei se é colocar todo dia na agenda, mas para alguns hábitos pode ser. Suponhamos que você queira todos os dias zerar as suas mensagens do WhatsApp. Aí você determina que todos os dias às 11 da manhã você vai parar ali meia horinha, vai colocar o seu celular em modo avião e vai responder todas as mensagens que você conseguir e depois você volta o celular do modo avião e segue sua vida. Então, nesse caso, pode ser que simplesmente inserir um evento recorrente na agenda ajude, mas para outros casos, você tem que refletir se é o que vai fazer diferença. No caso da corrida, por exemplo, talvez seja você ter um tênis adequado antes, deixar sua roupa preparada na noite anterior, é você ir dormir mais cedo para você conseguir acordar bem para ir correr, é você saber o tipo de alimento pré-treino que você vai fazer, a roupa que você vai usar, a música que você vai ouvir, enfim. Talvez existam coisas que você possa fazer antes para deixar tudo o mais simples possível de você executar. E aí sim colocar na agenda, por exemplo, fazendo o planejamento da semana. Então eu não colocaria como uma recorrência nesses casos, e sim como um planejamento que você faz semana a semana. Então você vai planejar essa semana agora que vai começar, você pode colocar lá. Vou tentar, então, essa semana, todos os dias, às 6 da manhã, sair para correr. Você coloca, planeja para essa semana. E aí você vê como você se comporta. Terminando essa semana, você vê se deu certo ou não. Se deu certo, você coloca para a semana que vem e assim por diante. E não necessariamente uma recorrência. Tá? Espero ter te ajudado aí com essa dúvida. Vamos ver essa dúvida aqui, fiquei intrigada. Como ajudar uma pessoa que trabalha de turno a cada 4 dias, num horário diferente? Muitas vezes trabalha 12 horas por dia sem aviso prévio, tenta estudar, precisa de exercício por vários problemas de saúde, uma filha pequena e não tem senso natural de organização. Olha, tamo junta, né? Porque assim, senso natural de organização eu também não tenho. Eu me organizo justamente para minha vida não virar um caos. Então, o que eu vejo aqui é que você tem um eixo central na sua vida que é essa necessidade desse emprego que te coloca numa condição de
ter que trabalhar 12 horas por dia, né, em horários diferentes. Eu acho que é uma condição muito difícil, eu não sei se eu conseguiria. Eu buscaria o quanto antes ter um outro trabalho, é isso. Ah, Thaís, nossa, que fácil falar, né, porque o país está numa situação difícil, isso é o que tem para hoje. Eu entendo. E eu já passei por isso, assim, não de trabalhar numa situação extrema de 12 horas por dia e sem aviso prévio, mas de trabalhar em um lugar que era hora extra todos os dias, eu não conseguia me planejar, eu tive que sair da faculdade, porque eu perdi a aula, então foi bem complicado. Para mim, o objetivo era encontrar outro emprego. E, nesse meio tempo, focar no mínimo necessário, no mínimo viável diário nas outras áreas, para eu conseguir sobreviver, essa é a real. Né? Então, aqui no seu caso, filha pequena, problemas de saúde, esse tenta estudar, eu, assim, eu não sei se está se referindo a fazer um curso formal, né, uma faculdade ou coisa do tipo, ou se são cursos livres, ou se são assuntos que você quer estudar mais livremente, porque é diferente. Né? Se você tem essa condição de que você trabalha de turno a cada 4 dias, então você poderia buscar, se for no caso de uma faculdade, um curso assim, né? Algum curso que permita que você tenha essa flexibilidade de uma vez a cada 4 dias, talvez você tenha que faltar. E tá tudo bem. Agora, se você não quer passar por isso, talvez você possa buscar cursos que tenham uma flexibilidade maior de horários, né? Especialmente cursos online, que você consiga estudar na hora que você quiser. Agora, veja se é, realmente há necessidade de fazer determinados cursos no momento. Talvez seja importante você focar nos estudos, até para ter uma qualificação melhor e buscar outros trabalhos, né? Outro tipo de emprego. Para mim, o foco seria em mudar de emprego. Esse, para mim, eu sei que existem profissões que têm essa demanda, mas eu acho que em toda profissão dá para a gente buscar uma condição melhor de trabalho. Pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, pode levar o tempo que for, mas eu nunca tiraria isso de foco. Porque se você tem problema de saúde, se você tem uma filha pequena, se você quer estudar, são questões muito importantes para você, muito caras para você. Então, o preço que você está pagando por esse trabalho, que eu sei que é uma necessidade, ele é um preço que você paga, mas já coloca na sua cabeça que é temporariamente e que você vai procurar outro trabalho. Eu posso estar sendo ousada aqui, mas se for uma particularidade da sua área, será que não seria melhor mudar de área e ser feliz e ter uma saúde melhor e ter mais tempo com a sua filha? Tá? Então eu refletiria sobre esses aspectos, mas enquanto você está nesse trabalho, não fica se cobrando coisas que só dá para fazer quando você não tem um trabalho assim. Então não é uma responsabilidade sua nesse caso. Não se cobre, então. Não se cobre. Faça o melhor possível com relação ao que é prioridade aqui para você, que eu estou vendo que é a sua saúde, é a sua filha pequena, e tentar estudar, acho que são essas as prioridades, né? Então, fica bem, essencialmente, tá? Tenta fazer o melhor possível dentro dessas suas circunstâncias atuais, mas nunca tire de foco essa mudança na sua configuração de vida, porque você é uma pessoa que dá para ver que você precisa de um trabalho que seja um pouco mais estável em termos de horário para você conseguir ficar bem com todo o restante das coisas que são importantes para você também. Então, considera isso com carinho. Eu sei que na situação atual que a gente está é muito difícil mudar de emprego, mudar de carreira, trocar de trabalho, mas não tira isso de foco. Uma hora vai aparecer um trabalho novo, você vai conseguir, é só não tirar isso de foco, tá? Tem essa perspectiva. E até lá, continue vivendo da melhor maneira que você conseguir, focando no mínimo viável diário para todas essas coisas que são prioritárias para você. É realmente muito difícil passar por essa situação, né? Mas é isso, é longo prazo. Até um exemplo, né, que eu posso dar, assim, que eu me formei como publicitária e eu percebi ao longo dos anos que era uma característica da profissão essa questão da hora extra, de chegar a demanda de última hora, de ter que trabalhar no final de semana, de você ter que mudar todos os seus planos para ir para um trabalho, chegando lá foi cancelado e você perdeu dinheiro, você perdeu tempo, você perdeu um monte de coisas. E foi aí que eu percebi, eu não quero mais trabalhar com isso. Eu levei anos para fazer essa transição de carreira, mas fiz, né? E isso começou com uma decisão lá atrás. Eu não via como fazer, porque eu dependia muito do meu emprego. Só eu estava trabalhando no momento. Eu já tinha filho, a gente já tinha filho, né? O meu marido ele tinha saído do emprego dele para eu poder trabalhar nesse, porque eu tive que mudar de cidade. Então foi bem difícil na época, mas começou com uma decisão.
E quando a gente toma decisão, a gente já aloca o foco na nossa cabeça para identificar no dia a dia oportunidades, para identificar no dia a dia estudos que podem complementar essa formação, que vão melhorando a nossa percepção de para onde a gente pode ir, tá bem? É uma construção mesmo. Eu sei que é difícil, mas tomando essa decisão já fica no seu radar e você sabe que tudo isso é questão de perspectiva, é temporário. Thais, as demandas dos e-mails você joga para as listas, por exemplo, recebi um e-mail e coloco aquela informação na lista de ações pontuais e na lista de follow-up. E no e-mail também cria uma pasta para essa subdivisão. Aí você escolhe. Eu prefiro colocar na lista, porque daí eu olho em um único lugar. Eu já tentei organizar no próprio e-mail e tem gente que se dá super bem com isso. Mas eu não consigo. Eu esqueço de olhar, acaba ficando lá. Daí eu deixava de fazer. Então, por isso eu já busquei um servidor de e-mail e uma ferramenta de listas que me permitisse fazer isso de uma forma ágil. Por isso que eu uso o Gmail com o Todoist, porque tem uma extensão do Google Chrome que chama Todoist for Gmail, que você transforma um e-mail em uma tarefa no Todoist muito facilmente. Então é assim que eu faço. No entanto, tem pessoas que preferem gerenciar isso dentro do próprio e-mail. Então elas criam as pastinhas, da mesma maneira que elas criariam as listas, elas criam as pastinhas dentro do próprio e-mail e vão colocando os e-mails ali dentro. Se você tiver em dois lugares diferentes, né, tipo a ferramenta de listas e organizando as pastinhas no e-mail, você tem que lembrar de olhar as pastinhas do e-mail com tanta frequência quanto você olha as suas listas. É só essa questão. Mas pode organizar dentro do próprio e-mail se for mais prático para você. Nádia perguntou, Thay, você acha que na hora de lidar com a procrastinação, saber que você tem uma pressão para terminar aquilo seria uma motivação? Eu acho que sim, Nádia. Né, o prazo ali batendo na sua porta, com certeza, não é nem questão de achar, eu acho que, não é nem questão de achar, eu acho que, eu acredito que sim, né, acho que é bem clara essa questão, assim, se tem uma obrigatoriedade, se você tem que cumprir, em algum momento você acaba tendo que fazer, né? Então você pode até usar isso como critério de priorização para fazer as atividades. Dúvida: a atividade fazer o planejamento semanal deve ser colocada na agenda? Sim, eu coloco. Eu coloco como um lembrete do dia inteiro que fica lá em cima repetindo toda semana. É assim que eu faço. Nada impede que quando você fizer o planejamento para a semana que vem e você queira alocar um tempo para fazer o planejamento semanal, você transforme ele num bloquinho de tempo, tipo, vai na quinta das 9 às 10 da manhã. Mas aí você coloca ele numa cor diferente só para identificar que é um planejamento. Mas é agenda sim. Como é recorrência semanal, eu recomendo que coloque na agenda. Eu sempre planejo a semana e o dia, mas tenho muita dificuldade de fazer um planejamento macro, mês, ano. Tem que ter uma metodologia, né, Rayane, que você pode construir sozinha ou você pode conhecer metodologias. O método Vida Organizada, por exemplo, que é o nosso programa online de organização, a gente ensina o passo a passo para fazer esse planejamento mais macro, assim, que você está chamando, né, de ano, trimestre, mês, semana, dia, e também pensando nos objetivos de curto, médio e longo prazo, tudo de maneira integrada, né. Tem que ter uma metodologia, então, que vai te ensinar o passo a passo, né, do que você tem que fazer em cada um desses planejamentos. Você pode definir isso sozinha, ou você pode, de repente, conhecer um método como o nosso, fazer esse curso, né, para você aprender esse passo a passo com outras pessoas que já percorreram esse caminho e têm essa experiência para poder te ensinar, para você economizar tempo nesse percurso. Última pergunta. Como diferenciar a procrastinação do descanso? Eu só consigo agir na pressão, na última hora, mesmo dividindo em pedaços menores, não consigo executar. Alguma dica? Como diferenciar a procrastinação do descanso é a intenção. A intenção. Então, quando você fala assim, eu preciso parar para descansar um pouco, preciso. Você sabe, você pode ter outras coisas para fazer, mas se o seu corpo está pedindo, se sua cabeça está pedindo, e você para um pouquinho para descansar, ok, porque é a coisa mais importante que você precisa fazer naquele momento. Mas você pode se colocar algumas regrinhas, tipo, eu vou descansar um pouquinho, mas na sequência eu já vou fazer tal atividade, porque eu também tenho que fazê-la, tá bom? Então essa seria a dica que eu te dou. Poder descansar, se você realmente precisa descansar, mas aí coloque-se essa condição
de fazer a coisa. Ou inverter. Você fala assim, se eu fizer tal coisa, eu me dou 1 hora de descanso, por exemplo. Talvez isso possa funcionar com você, tá bom, Marília? Bom, gente, muito bem. Consegui responder as dúvidas de vocês que ficaram pendentes aqui da semana. Espero que vocês tenham gostado desse evento. Espero que vocês estejam curtindo o plano de ação que foi enviado para vocês na aula 4 e espero de verdade que vocês tenham aproveitado o presente que está lá na aula 4, que é um presentão aí, um descontão para quem participou dessa semana poder entrar no programa online do Método Vida Organizada, que a gente vai abrir as inscrições amanhã. Então não perca, tá? Se você pretende fazer, se você quiser estar com a gente vai abrir as inscrições amanhã com um valor promocional para quem se inscrever entre 5 e 8 da manhã apenas. Então, fique ligado, vou deixar aqui embaixo nesse vídeo o link para a página do curso onde você confere mais informações, o valor, forma de pagamento e como que você acessa esses grupos, tá bom? Então é isso. Muito, 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 muito obrigada a todos que participaram dessa semana. A você que não participou, ainda tem até hoje à noite para você conseguir assistir as aulas. Eu deixei disponíveis aqui no YouTube para todo mundo conseguir assistir. São 4 aulas, tá? E essa aula aqui foi tirando as dúvidas que a gente coletou tanto nas aulas quanto nas redes sociais que, né, das pessoas que participaram do evento. Tá bom, gente? Então é isso. Quero agradecer a todo mundo, desejar uma ótima semana a todos. E se você estiver com a gente, quiser dar um passo aí com a gente e subir essa montanha, encarar a montanha aí com a gente está de braços abertos para te receber. E se você quiser economizar aí R$ 700 na sua inscrição, amanhã de manhã é o horário certo para você fazer isso, mas esse desconto só vale para quem estiver no grupo VIP, que a gente vai ter mais informações aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? E na aula 4 eu expliquei melhor também o programa do curso e como fazer parte. Beleza, gente? Então é isso. Um ótimo domingo para vocês, uma ótima semana. Obrigada pelas perguntas que vocês enviaram. E é isso. Tchau e até o próximo vídeo.